Olá, sou Fabiano, do Grupo Escoteiro Germânia de Blumenau, Santa Catarina. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema bullying e cyberbullying. Acredito que não seja necessário recorrer à tipificação do termo bullying. Haja vista que há uma leitura extensa e extremamente necessária que se faz no movimento escoteiro, na chegada de um adulto e no curso que vocês estão fazendo parte. Dentre esses documentos que posso deixar disponibilizado junto ao vídeo, nós temos documento de apoio ao bullying, o que todos devem saber no grupo escoteiro. Nós temos uma ferramenta muito importante, muito interessante, que é a especialidade de prevenção ao bullying, uma maneira mais efetiva de trabalhar os jovens. Temos a ficha técnica dos escoteiros do Brasil sobre bullying, temos a ficha O que é bullying e Erradicando a praga do bullying na sociedade, um documento que foi traduzido pela UEB da WOSME, que é a Associação Mundial do Movimento Escoteiro. Há também o curso online de prevenção ao cyberbullying. Observem que a nossa associação ela tem várias ferramentas que trabalham o problema do bullying. A questão é, na prática, o que nós fazemos? Como nós reagimos? Né? De que maneira nós podemos interferir nessa questão do bullying? Porque nós devemos, né? Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração alguns documentos que são assim, uma base extremamente importante na relação de proteção infantil juvenil. Na ordem de grau de importância em questão de lei, nós temos aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que bem lido e bem aplicado se torna uma ferramenta muito importante. Existe por trás do ECA um preconceito gigantesco, principalmente pela falta de entendimento desse documento e pela aplicação incorreta dele por algumas equipes gestoras de município, de conselhos tutelares, outros que ao contrário aplicam o ECA de maneira extremamente eficaz, né? Em seguida nós temos os PORs, Princípios de Organizações e Regras dos Escoteiros do Brasil, e todas as fichas de leitura. Trabalhar com bullying, trabalhar contra o bullying, trabalhar o tema bullying é em seu cerne em proteção infanto-juvenil. Nós trabalhamos a proteção aos nossos jovens. E aqui cabe deixar claro que trabalhar a prevenção infanto-juvenil não é proteger excessivamente nossos jovens, é uma ação necessária. Observem o seguinte, a grande maioria dos que tem por volta de 40, 50, 30 anos, 36 em diante, atualmente, possivelmente não, viveram aquela época antes da revolução digital, onde havia um mundo que não era conectado. Todos nós passamos por eventos de bullying nas nossas escolas, ou pelo menos a grande maioria, né? O bullying era comum, só que era tratado de maneira diferente e era trabalhado de maneira diferente. O que nós tínhamos na nossa geração que a geração de hoje não tem e que o grupo escoteiro pode e deve oferecer? Nós, quando crianças, tínhamos várias situações causadoras de resiliência. Toda vez que alguém, que um jovem, que um adulto enfrenta uma situação difícil, um problema, ele gera ali um agregador para a criação de resiliência. Ou seja, ele deve, a partir daquela dor e do problema encontrado e formado, passar a um sistema de fortalecimento psicológico individual, onde leva ele a enfrentar os próximos problemas de maneira mais tranquila, mais simplificada, porque ele conhece essas situações. Ou seja,
o bullying é um causador de resiliência. Não é justificativo. Tá? O bullying ele não se justifica. Onde eu quero chegar com isso? No mundo atual, onde nós temos a grande maioria, mas não todas as crianças, vivendo em apartamentos, e agora nós vamos falar da realidade aí da grande parcela do Brasil, que são de famílias pobres, né, onde é necessário trabalhar a inclusão social, que vivem nas suas casas ou dentro das suas comunidades, com pouco acesso à educação. É muito mais simples, por exemplo, uma criança de uma comunidade mais pobre ter acesso a situações que causam resiliência do que uma criança que vive morando em apartamento, vai da casa direto para a escola e assim por diante. O que eu quero novamente dizer com isso? O grupo escoteiro ele pode ser um apoiador, um causador de momentos de resiliência. Mas isso quer dizer que nós devemos incentivar o bullying? Não, muito pelo contrário. Observe, para criar resiliência é necessário que o jovem passe por uma situação de dificuldade. E onde é que estão essas situações de dificuldades? Ela pode acontecer na atividade. Um desafio de um jogo, um desafio de uma atividade, um fogo de conselho onde ele tem que mostrar o seu lado artístico, falar, tocar a terra, brincar no barro, brincar no molhado, acampar, fazer a comida sozinho, como no caso das tropas. São agregadores, são causadores de resiliência. Mas o que isso tem a ver com o bullying? O bullying não é uma invenção do século XXI. O cyberbullying até pode ser, mas ele nada mais é do que o antigo bullying, né? O bullying é algo que já vem há décadas, centenas de anos, onde há um grupo de jovens com algo em comum e chega um diferente nesse grupo, há uma grande possibilidade de haver a prática de bullying desses jovens para esse novo jovem. Agora, qual é a diferença dos jovens fazerem uma brincadeira boba, infantilizada, para a prática do bullying? A diferença é que essa pessoa, esse jovem novo chega e eles até podem fazer uma brincadeira hostil, mas cessaram a brincadeira, eles não dão continuidade a ela. Aqui não configura bullying. Apesar de ser ruim o que eles fizeram, apesar de ser deletério, apesar de não ser algo que nós incentivemos aos jovens e não podemos incentivar, essa prática não foi uma prática de bullying. Agora, porém, vamos inverter as situações um pouco. O grupo de jovens, seja tropa, alcateia, tropa sênior, está no grupo, chega um jovem novo que é diferente do grande grupo, eles não fazem nada no primeiro dia, ok. Aqui nós não temos o bullying configurado? Não temos, mas com o passar do dia, esses jovens da tropa, ou 1, 2, 3 jovens dessa tropa, começam a perseguir, a tirar sarro, toda vez que acontece algo errado, a insistir, a trazer situações que levem o novo jovem a sentir vergonha, a sentir tristeza, passam por situações vexatórias. Sim, aqui nós temos o bullying. O bullying não é uma situação única, pontual. O bullying ele é uma repetição de situações ruins, de perseguição, de situações onde um jovem ou uma jovem se sintam constantemente não bem-vindos, maus, que haja chacota. E isso, tanto quanto o problema individual, deve ser combatido coletivamente. Mas aí quais as ferramentas que nós temos? Bem, em primeiro lugar, o adulto voluntário, chefe escoteiro, deve fazer todas as leituras necessárias. O que nós, adultos voluntários, não precisamos temer ou ter preguiça muitas vezes, né? Porque, vamos lá, nós trabalhamos durante toda a semana, temos o final de semana no grupo, ainda temos que fazer leitura? Sim, temos.
A leitura é necessária, o conhecimento é necessário. O conhecimento é uma ferramenta para você, adulto voluntário, escotista, dirigente. O conhecimento é a maior ferramenta que você pode ter. E é uma ferramenta que ninguém pode tirar das tuas mãos. Então leia sobre o tema bullying, converse sobre o tema bullying. Mas o que fazer quando acontecer? Em primeiro lugar, ouvir aquele que está sofrendo bullying, sem julgamentos, sem mais, mas sem porém tu também faz isso. Ouça a vítima do bullying. Não conteste. Converse com a tropa, converse com o chefe de seção, medie o que for necessário e use o conselho de patrulha. Use a corte de honra. Utilize o sistema de patrulhas para trabalhar o bullying. Nada melhor do que o chefe escoteiro conversar com seus monitores para encontrarem uma resolução, porque esse problema não se repita. Quanto mais responsabilidade vocês derem aos seus monitores, mais eles responderão. Robert Baden-Powell sabia disso há mais de 100 anos. Utilizem o próprio sistema de patrulha como arma no combate ao bullying. Mas se você precisa de um apoio extra, você precisa de uma rede de apoio, o que fazer? A quem recorrer? Dependendo do município, nós temos aí várias possibilidades diferentes. Se formos partir para o apoio básico, nós temos CRAS e CREAS em vários municípios, que são Centro de Referência em Assistência Social e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que podem fornecer um profissional para dar explicação para os escotistas do grupo, para dar apoio, para atender as famílias das vítimas do bullying, inclusive conversar com as famílias dos causadores do bullying. Você tem também o Conselho Tutelar Municipal, quando a situação ela estiver, entre aspas, fora de controle, coisa que não pode acontecer se você fizer a sua leitura corretamente de todas as fichas, se você aplicar tudo que nós estamos aprendendo nos cursos que recebemos, e principalmente se aplicar o sistema de patrulha, isso pode ser mantido, contornado, de maneira que o jovem que está sofrendo bullying, ele venha acessar e esse jovem se integre. Normalmente não sofre problemas. Você não pode permitir que algo assim cause um trauma definitivo e nós percamos um jovem. Por quê? Quando nós perdemos um jovem no movimento escoteiro por prática de bullying ou até cyberbullying, quem perde não é somente o grupo, quem perde é o movimento escoteiro inteiro. Somos todos nós. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é necessário para proteger os jovens, nós estamos falhando como movimento escoteiro. Mas se a situação chega num ponto em que há a necessidade de uma intervenção maior, não tenha medo de contatar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é, na prática, um órgão administrativo. Ele não tem poder de polícia, ele não tem poder de retirar nenhuma criança de casa sem todo o apoio da justiça, da polícia, etc. e tal. E como órgão administrativo, ele deve prestar um suporte para as famílias, para as escolas e para entidades como os grupos escoteiros que trabalham a educação não formal. Então é sempre muito importante conversar com os jovens, conselho de patrulha, corte de honra, conversar com a vítima, conversar com a família da vítima, conversar com a família dos envolvidos. Em escala, você vai do mais próximo ao mais distante, do menor para o maior, seja lá qual classificação você quer usar. Converse com a vítima, converse com aqueles que estão praticando o bullying. Você deve cuidar da maneira que faz
toda essa organização e essa conversa. Porque pode, conversando com os causadores, se você não conversar e resolver isso de maneira efetiva, você pode acabar amplificando o problema e o bullying aumenta. É aí que o chefe que está na sessão em toda a atividade vai ser o ponto de principal apoio, pois é ele que vai observar, certo? É ele que vai dar o apoio necessário ao jovem, à vítima que pode eventualmente sofrer. E prevenção, conscientização. É necessário conscientizar os jovens de que o bullying ele é extremamente deletério, ele é ruim, ele é prejudicial. Mas, chefes, eu volto a repetir, não confundam o bullying com brincadeiras bobas eventuais. Jovens têm uma mania, e isso vem desde a infância, de mostrar o diferente, de não gostar do diferente. Então, quando os jovens chegam do ramo lobinho para a tropa escoteira, né, eles começam uma outra formação, sai do eu individual, vai para o coletivo na alcateia e inicia a formação dos pequenos grupos nas tropas, nas suas patrulhas. E daí começa a perseverar os pequenos grupos, começa a trabalhar os pequenos grupos, e aquele que é de fora dos pequenos grupos, ele pode ser muitas vezes o alvo do bullying. E é isso que deve ser trabalhado. Faça a especialidade de bullying com todos da tropa. Olha, se acontecer uma situação de bullying na tua tropa, na tua seção, uma das maneiras de trabalhar com isso de maneira extremamente sutil e eficaz é fazendo a especialidade de bullying. Traga alguém de fora para palestrar, Conselho Tutelar, CRAS, até do Ministério Público, se tiver alguém disponível, e para falar sobre o tema, né? Prevenção ao bullying. É muito mais, veja bem, é muito mais interessante trabalhar isso preventivamente de forma sutil do que ter que resolver um problema pontual que acontece. É mais útil, né? Se você está percebendo que situações de bullying estão acontecendo, capte o material que pode te ajudar a resolver isso. Trabalhe com jovens nas especialidades, leiam as fichas técnicas, conversem com os pais e familiares. É muito importante. O escotismo sem o envolvimento da família não existe, isso é um fato. Obedecendo ao UEC e aos PORs, nós estamos aqui para complementar a educação familiar. Então, se nós temos um problema com um jovem, logicamente, conversar com a família dele, às vezes pode ser uma solução extremamente necessária e gratificante. A família tem que ser envolvida em todo o sistema. Nós não podemos resolver um problema sem incluir a família na resolução desses problemas. Porque muitas vezes a questão pode ser familiar, ou a questão pode ser escolar, ou a questão pode ser particular do jovem, e a família vai poder te dar subsídios e informações que você, numa atividade escoteira, não tem como saber. Então você precisa contar com os pais e familiares. Você precisa contar com aqueles que estão diariamente convivendo com esse jovem, muito mais do que nós, adultos voluntários, estamos convivendo num dia de atividade normal. Então, o bullying ele é muito melhor trabalhado, ele é muito melhor entendido quando nós adultos trabalhamos na prevenção. E assim, é um tema que causa muitos conflitos de entendimento. Ah, mas a geração de hoje é só mimimi. A nossa geração, ela não sofria tanto. Chamavam a gente de gordo, a gente chamava de volta. Gente, nós precisamos entender uma coisa muito simples. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Essas gerações estão tendo fatores criadores de resiliência completamente diferentes. Completamente diferentes. Criança que não cai, não se machuca, que não se arranha.
Criança que não está exposta a fatores geradores de resiliência, dificilmente tem ferramentas de controle para poder se adequar à situação de estresse que vem. Não é à toa que muitos jovens hoje, quando passam por relações de estresse ou que não conseguem entender e controlar, começam a se automutilar. Eles se cortam. Por quê? Porque eles não têm as ferramentas de resiliência que nós tivemos. Então, ao que cabe o movimento escoteiro? O movimento escoteiro, ele serve como um fator potencializador da criação de resiliência. Logicamente, com muito cuidado, né? Quando o jovem cai numa atividade, a nossa função está ali estendendo a mão, sobe, fica de pé, na próxima tu cuidas, presta atenção no percurso, presta atenção no que tu está fazendo. Somos velhos irmãos, não somos os irmãos mais velhos, não somos os velhos lobos. A nós cabe dar o apoio. Agora, se nós temos uma situação em que um jovem tropeça e cai, se for lobinho, todo mundo começa a rir dele. Cabe ao chefe intervir, né? Porque na alcateia, o trato, ele tem que ser mais paternalizado. O jovem, ele precisa aprender através do adulto. A partir das tropas, caiu um jovem numa tropa escoteira, um jovem caiu, todos começam a rir, a gente chama a atenção da tropa. Olá, pessoal, vamos ajudar ele a levantar. A tropa sênior, o pessoal ri, é muito mais constante nessa idade de tropa sênior, muito mais comum isso acontecer. O pessoal ri, mas vai lá ajudar, vai lá levantar. Entendam, algumas coisas são inerentes à juventude e são inevitáveis, mas isso é muito diferente de situações de bullying. Não pode haver perseguição ao jovem, não pode haver continuidade dessa perseguição. O escotista, ele tem que estar atento, você tem que estar pronto para resolver essas questões quando elas aparecem. Mas tem gente, há pessoas que não se sentem confortáveis com o mínimo de uma brincadeira infeliz, como um jovem ri de outro quando ele cai, apesar de ser extremamente natural. Então o que nós fazemos? Nós vamos dizer para esse jovem que caiu: olha, cara, tá todo mundo rindo de ti, te vira. Não. Vamos conversar com ele. Olha, o que aconteceu? Vamos conversar com aqueles que estão rindo. Gente, ele não gosta, ele não se sente bem quando isso acontece. Vamos tentar dar um suporte para ele, dar uma força para ele, sabe? Vamos ter mais empatia com ele. Olha, nós vamos trabalhar para ter mais empatia com ele, vamos resolver essa questão de outra maneira. Mas nós devemos, antes de qualquer coisa, analisar cada situação pontualmente. É impossível haver situações iguais. Cada situação, ela tem o seu contexto, ela tem o seu andamento, tem as suas resoluções, e isso é extremamente importante para aquele chefe escoteiro que está ali analisar todos esses contextos. E é extremamente que o chefe escoteiro, principalmente, ele não seja um veículo transmissor ou perpetuador de bullying. Os jovens rirem numa situação eventual é uma coisa. O chefe escoteiro rir junto e ainda acabar tirando um sarro ou incitar os jovens a fazer isso é outra. Isso é simplesmente impensável para um chefe escoteiro. Se você faz isso, desculpa, você está errado. A nós cabe cuidar desses jovens. A nós cabe manter a segurança e a saúde deles, né? Eu acredito que você, como pai ou mãe, você jamais gostaria de ver um adulto voluntário educador fazendo isso com o teu filho. Então vamos separar as coisas de jovens e as coisas de adultos. Nós, como adultos voluntários,
temos que ter o discernimento e a compreensão de que não podemos permitir que tais situações aconteçam. Assim como passagens de ramo de maneira vexatória não podem acontecer. É impraticável usar um meio vexatório como passagem de ramo. E aqui também está a prevenção infanto-juvenil. Se um jovem, vamos lá, ao básico, fez uma cama de gato que passa por dentro da lama. Se o jovem não quer passar, você vai obrigá-lo? Se você está respondendo que vai, tem um sério problema a ser trabalhado. Se o jovem diz que não quer participar, você deixa ele de lado. Ok, não tem problema, não participe. O que acontece? Quando nós obrigamos o jovem a fazer algo que ele não quer, nós estamos automaticamente perdendo ele. Isso é um fato. Mas se você dá um ok, ele fica de lado, ele começa a ver que os outros jovens estão passando pela cama de gato, pela lama, estão se divertindo, possivelmente esse jovem vai querer fazer o mesmo depois. Então você precisa ganhar o jovem na confiança. Você precisa ser o irmão mais velho. E ser o irmão mais velho é cuidar. É dar a possibilidade da criação de fatores de resiliência, é tomar cuidado deles nas atividades, é conversar com a família, conversar com todos que forem necessários para qualquer resolução de problema. Então eu espero que isso tenha dado a todos vocês uma oportunidade de criar mais resiliência e de ensinar os jovens a ter resiliência. Meu último recado, e me repito, leiam e estudem. Você só conhece um tema realmente quando faz a leitura, faz o estudo. Se o teu perfil não é de leitura, se você é uma pessoa que não tem perfil de leitura, vá conversar com alguém que tenha o conhecimento. Mas leia pelo menos o mínimo necessário. E se isso para ti não foi suficiente para explicar, converse com um escotista, um dirigente mais velho, com experiência, que você vê como uma boa pessoa para te passar conteúdo. Enxerga como uma boa pessoa. Mas busque. O conteúdo ele é necessário. A aprendizagem também. E prevenir e combater o bullying nada mais é do que nossa obrigação, como adultos, como pais e principalmente como educadores que somos. Um bom curso a todos e sempre alerta para servir o melhor possível.